Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados foi cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus,
por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu aos discípulos e disse: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: "Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai." Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: "Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia." Disse Pedro a Jesus: "Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei."
Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto para a terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, mestre, e beijou-o. Jesus lhe disse: amigo, o que viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos abandonaram Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todos o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram:
esse homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunharam contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos: não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isto? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo da Oleiro, para ali fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado.
Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vos quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chama de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que podia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa sobre a sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus, zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e pegaram uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Com ele também crucificaram 2 ladrões. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Cristo. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: este é o Jesus, o rei dos judeus. Mas ele também crucificaram 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam.
Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um grito forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali olhando de longe. Eles haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos 2 filhos de Zebedeu. Ao atardecer veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu num lenço limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parece. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram a guarda. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos já terminando o tempo de Quaresma, entrando na Semana Santa, uma semana em que vamos refletir profundamente sobre o sacrifício que Jesus ofereceu pela nossa salvação. Dizem que os santos evangelhos são a história da paixão de Jesus, a história da nossa salvação. Tudo o que vem antes nos evangelhos,
o nascimento de Jesus, a sua infância, a sua vida pública, os milagres, tudo é como um prefácio, como uma introdução para a paixão, para esse momento que iniciamos agora. Tudo é para chegar a ver que Jesus é Deus na terra, é capaz de assumir a nossa natureza e com nossa natureza mergulhar no pecado sem pecar, para assumir sobre si mesmo todos os nossos pecados. Como é que a gente vê o pecado no mundo? Muitas vezes, quando alguém peca contra nós, a nossa resposta é o pecado. Olho por olho, dente por dente. Que tu me traias, eu vou te trair. Que tu me faças violência, vou te fazer violência. Que mentes a mim, eu vou te mentir. E assim embora. Nós damos o que recebemos. Isso não foi o que Jesus fez. Vimos claramente ele diante de Pilatos, diante dos sumos sacerdotes, diante das acusações, as falsidades, não respondeu uma palavra. Aceitou, assimilou, deixou cair sobre seus ombros a cruz de nossos pecados. Nesse relato que acabamos de escutar, nós vemos todos os pecados dos homens. Iniciando bem ao início a traição. Judas traiu o mestre por 30 moedas de prata. Preço de trair a Deus mesmo. Um valor insignificante. Um valor que é pouca coisa que uma pessoa gasta em pouco tempo. 30 moedas de prata para trair o mestre, o Senhor da vida. Logo depois, a indiferença e a preguiça espiritual. Depois da última ceia, Jesus leva os discípulos para rezar. E eles dormem. Eles viram Jesus angustiado na última ceia. Perceberam que era um momento muito importante. E levando ele para a montanha, acompanhando ele, ficou angustiado, ficou atormentado por dentro. E o que fizeram? Dormiram. A indiferença diante das coisas que sofrem nossos irmãos e irmãs. Uma indiferença espiritual. Tanto faz. Não é meu problema, é de você. Que tremendo essa resposta dos discípulos, que é a nossa resposta diante do sofrimento de Jesus. Depois, Jesus falou, levantai-vos, estão chegando. E chega Judas com os soldados, a violência. E quando os discípulos viram que estavam prendendo Jesus, um deles puxou a espada, cortou a orelha de um dos soldados. É muito simbólico aquilo. A violência leva a cortar toda a comunicação, todo o diálogo. Quando somos violentos uns com os outros, fechamos a porta a diálogo, a comunicação, a compreensão, a misericórdia. Pecado é violência contra Deus, violência contra nossos irmãos e irmãs, que nos fecha a verdade, nos fecha ao diálogo. Quando os discípulos perceberam que não tinha mais jeito, estavam levando Jesus, um por um, eles fugiram, abandonaram Jesus. Pecado da covardia, falta de coragem. Tantas vezes nós percebemos o que devemos fazer, o que é reto, o que é bom,
Mas como falta aquela coragem de cumprir o que sabemos que devemos fazer. A covardia nos prende, não nos deixa fazer o que devemos fazer. Como a frase famosa diz, o mal triunfa sempre que os bons não fazem nada. O mal triunfa quando os bons não fazem nada. Pecado da covardia. Pois levavam Jesus diante do Sinédrio e um por um subiram muitas pessoas dando falso testemunho, julgando Jesus falsamente. A mentira. Falaram todo tipo de mentira para avançar a si mesmos. Porque não era assim a verdade da situação de Jesus. Os fariseus, os judeus ficaram com inveja que Jesus estava subindo em importância e eles viram que vamos perder o nosso lugar. Se esse é realmente o rei dos judeus, quem somos nós? Então mentiram para acusar Jesus de coisas que não era culpável. Pois vem outro momento que é muito comum hoje, que podemos falar, o tribalismo. Pedro, fora, estava tentando ver o que estava acontecendo e um por um, pessoas se aproximaram dele dizendo, tu és também um discípulo dele. Por 3 vezes ele negou que conhecia Jesus. Nós queremos e nós buscamos alguém para jogar neles a nossa culpa. Pessoas que são diferentes. Certamente tu tem um sotaque diferente. É um galileu. Pela cor da pele, o jeito de falar, os gostos que uns têm e outros não. Queremos isolar essas pessoas em grupos e como castigar, como fazer mal, o tribalismo. Grupos em que não deixamos ser aceitos entre nós. É um dos grandes pecados de hoje, em que pelas redes sociais estamos nos isolando uns dos outros, não por uma doença, sino pelo pecado. E depois Judas, percebendo o mal que ele fez, diferente de Pedro, que também pecou gravemente, negando Jesus, dizem que o pecado de Judas e o pecado de Pedro não eram muito diferentes. Só que Pedro tinha confiança, tinha esperança que Jesus ia perdoar ele. Judas não. Se desesperou e foi se enforcar. A autodestruição, autoflagelação, suicídio, fazendo mal a si mesmo tantas vezes hoje, porque sentimos isolados, sentimos sós, não confiamos mais em Deus. Muitas pessoas buscam a autodestruição pela droga, pela bebida, pela autoflagelação e tantas outras coisas. E finalmente Pilatos. Levaram Jesus diante de Pilatos. Pilatos viu claramente, esse homem é inocente. Não tem nada contra ele. Queria soltar Jesus. Mas, por medo de perder o seu lugar, ele mandou Jesus a ser flagelado, a crucificar, para não perder o seu poder, o seu lugar. E o abuso da autoridade, o abuso do poder, usar o poder para fins próprios e não para o bem comum. Aí, irmãos e irmãs, temos todos os pecados
que Jesus sofreu e Jesus assumiu traição, indiferença e preguiça espiritual, a violência, a covardia, a mentira, o tribalismo, a autodestruição, abuso de autoridade. E tudo isso que contemplamos hoje, nesta semana, tudo isso que Jesus sofre. Mas é importante lembrar, Jesus assumiu tudo isto com uma só finalidade, para ressuscitar dos mortos e para nos dar nova vida. E no mesmo Evangelho de Mateus que escutamos, já vemos o sinal do que isto é verdade. Logo depois de Jesus morrer na cruz, a terra tremeu, os sepulcros abriram e muitos saíram dos sepulcros e andavam e foram vistos por muitos. Cristo tem o poder sobre a morte. Cristo tem o poder sobre o pecado, meu pecado, seu pecado. Faça a experiência nessa semana de confiar na misericórdia de Jesus. Convido vocês também, nesta Semana Santa, a buscar a sua confissão. Não estamos proibidos de nos confessar. Buscam esse sacramento nesta semana. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pela salvação de todos os homens e as mulheres, dizendo: Senhor, ouvi a prece do vosso povo. Senhor, ouvi a prece do vosso povo. Cristo, vós que viestes salvar os pecadores, fortalecei o Santo Padre e o Papa, e toda a vossa Igreja na celebração do mistério pascal, a fim de que seja sustentada e revigorada em sua missão de levar o amor e a salvação a todos os povos, principalmente nesse tempo em que vivemos essa crise causada pelo coronavírus. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi a prece do vosso povo. Cristo, nosso Redentor, iluminai nossos governantes e os poderes públicos, a fim de que sejam sempre mais atentos aos clamores e necessidades e angústias de nosso povo, e atravessa agora um período que necessita maior atenção à saúde. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi a prece do vosso povo. Vós que abraçastes a cruz por amor a nós, revigorai a esperança em nossas famílias, nos profissionais de saúde e em todos que nesses dias se sacrificam pelo bem comum. Nós vos pedimos, Senhor, ouve a prece do vosso povo. Vós que sois a salvação do seu povo, volvei o vosso olhar de misericórdia sobre todo o mundo,
concedendo saúde do corpo e fortalecimento da fé, nós vos pedimos, Senhor, ouvi a prece do vosso povo. E agora cada um coloca sobre o altar a sua intenção. Senhor Jesus Cristo, que por nós aceitastes voluntariamente a morte na cruz, concedei a todos os homens a graça de se unirem à vossa paixão e de colocarem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amor, a humilhação, Bendito sejais, Senhor Deus do universo, a morte estás vencida pelo Senhor da e agora vida, vossa pelo presença. Senhor da vida. Ao fim a ti, Senhor, a chegada é a hora. A morte estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Lava-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor receba por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado e morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que morreram nesta semana e que chamastes desse mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Eu vim para que todos tenham vida.
comunhão espiritual. Ó Jesus meu, creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. E já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venho ao menos espiritualmente a meu coração. Como se já tivesse recebido, te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir a vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos deixes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça da sua bênção. O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. E abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.